Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz. Hoje nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Café com Jesus, e a bola da vez é Êxodo capítulo 10, leitura e reflexão. Então vamos lá? Êxodo 10, a oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e com as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar a Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga, as trevas. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá.
Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade aqui, Senhor, de refletir sobre Êxodo capítulo 10. Agora, Pai, nos abençoa no tempo de reflexão que vamos ter e nos dá a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Gente, que complicação! Você está percebendo aqui como as coisas estão tomando um rumo bem complicado mesmo? Cada dia parece que as coisas vão aumentando, mas está chegando no final. De qualquer maneira, o que a gente tem é aqui o capítulo 10, então, que relata essa continuação dessas pragas que devastaram o Egito, trazendo então o relato detalhado, digamos assim, da 8ª praga, que são os gafanhotos, e da 9ª praga, que são as trevas. Então esse momento marca aí um endurecimento, uma tensão ainda maior do coração do faraó, rapazinho obstinado, como você já tem percebido, e também a iminência do que está para acontecer. Primeira coisa que nós precisamos falar, então separando esses versículos, o primeiro grupo da 8ª praga dos gafanhotos, versículos de 1 até 20, Deus orienta então Moisés a ir ao faraó e explica então que permitiu esse endurecimento do coração do faraó e dos seus conselheiros para manifestar os seus sinais milagrosos. O objetivo aqui, gente, também ele é pedagógico. O que é? Para que a história do poder de Deus seja contada de geração em geração. E aí nós temos, que Moisés e Arão exigem a libertação do povo, um ultimato, e a reação aí dos conselheiros, versículos 3 até o 7. Diante da ameaça dessa nuvem de gafanhotos aí, que é coisa sem precedentes ali, os próprios conselheiros de Faraó imploram para que ele deixe os israelitas irem. Os conselheiros do Faraó lhe disseram, vamos ver o versículo 7, até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Pergunta que eles falam, E aí a gente tem esse vai e vem dos magos. Por quê? Porque lá em Êxodo 8, versículo 19, a gente viu que os magos reconheceram o dedo de Deus ali, se lembra? Que a gente conversou bastante sobre isso? Pois é, agora em Êxodo 10, aqui no primeiro versículo, parece que voltaram atrás, E depois ali, você vai ver no versículo 7, que eles voltam atrás de novo. Então veja só, exatamente existe uma luta aqui de sobrevivência política e econômica que está sendo travada aqui nesses conselheiros, nessa questão todo aí, o corpo do faraó, o corpo de assessores e tal. Então ali a gente tem a praga dos piolhos, que a gente já viu que os magos admitiram aquela derrota técnica ali, porque eles disseram, isso é o dedo de Deus e tal, porque não conseguiram ali replicar aquele milagre. Então foi um reconhecimento dessa impotência científica e mágica aí do povo egípcio, certo? Depois agora nós estamos lendo, o primeiro versículo fala, o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros. E aqui a gente vê que o termo engloba toda a sorte ali de pessoas que ajudavam ele, os conselheiros, os generais, os magos, e aí a gente percebe que Deus promoveu ali também um endurecimento, ali na questão do orgulho de Faraó, achando que o Egito iria aguentar essa pressão. Depois, no versículo 7, a gente tem essa questão desse cenário mudando drasticamente. Por quê? Porque o granizo, a 7ª praga, já tinha destruído ali o linho e a cevada. Agora Moisés ameaça trazer gafanhotos para comer o que restou, o trigo e o centeio. Então, o que restava de comida ali. Então, o pânico realmente bateu à porta. E o desespero ali econômico quebrou então esse orgulho político deles. Não é que eles mudaram a opinião sobre Deus, eles apenas perceberam que o Egito estava quebrado, gente. Você ali fala, você ainda não percebeu que o Egito está arruinado, falando para Faraó, esses conselheiros? Foi um ato então deles de puro desespero e de sobrevivência, certo? Mas a gente percebe na continuidade ali nos versículos 8 até 11 que o faraó tenta barganhar isso, ele concorda em deixar ir apenas os homens adultos ali para adorar o Senhor, exigindo que as mulheres, as crianças e os rebanhos fiquem. Moisés, claro, rejeita a proposta, afirmando que todos devem ir. E aí, irado, Faraó expulsa-os da sua presença. Olha só esse jogo de chama, expulsa de Faraó em relação a Moisés. É um claro sinal de que Faraó estava ali desestabilizado, oscilando ali entre o medo da praga e o orgulho do monarca, do poder dele. Então, nesse sentido, existe essa dificuldade toda envolvida. E aí, nós vemos aí o início da devastação através dos versículos 12 até o 15, em que Moisés estende a vara e um vento oriental sopra ali de dia e uma noite inteira, trazendo então os gafanhotos. Eles cobrem toda a superfície ali até ficar tudo, vamos dizer assim,
cheio, né, desses gafanhotos, e aí também vai acontecer essa devastação. Então, nesse sentido, eles devoraram tudo ali que tinha restado da praga do granizo. E aí temos o falso arrependimento dos versículos 16 até o 20, em que Faraó chama Moisés às pressas agora, estou falando para você desse jogo de chama expulsa, e confessa então o seu pecado com o Senhor e pede perdão. Moisés então ora, pede a Deus, né? E Deus envia um vento ocidental muito forte que lança os gafanhotos para o Mar Vermelho. Porém, mais uma vez o Senhor endurece o coração de Faraó, que não deixa o povo ir. E aí temos a nona praga, começando aí a partir do versículo 21 até o 29, nessa nossa parte, vamos dizer assim, final, né, do nosso estudo, em que, sem aviso prévio ao faraó, então o Senhor envia, pede a Moisés, né, que estenda a mão para o céu, e trevas densas, tão densas que podiam até ser apalpadas, podiam ser sentidas, cobrem o Egito por 3 dias. Ninguém conseguia ver ninguém, nem sair do lugar. Contudo, onde moravam os israelitas, havia luz. Gente, não vamos pensar, né, que é luz lá da energia elétrica que a gente tem hoje, que nem era inventado naquela época. Ali era a questão do fogo, né, que a pessoa tinha, e era a questão da luz do dia, é basicamente isso. Mas aqui, para explicar essa questão das trevas ali no Egito, o que acontece? Muitos eruditos sugerem então que foi um fenômeno sobrenatural aí, misturado com o que a gente chama de um vento forte do deserto, que levanta uma poeira tão espessa e tão sufocante que apaga completamente, digamos assim, a luz do sol e que inclusive consome o oxigênio, tornando ali impossível manter até mesmo tochas ou lâmpadas de azeite acesas. O fogo, você sabe, precisa ali de oxigênio abundante. E essa poeira, essa densidade aí literal, como ele está falando, é apalpável, né? Vamos dizer assim, sufocaria essas trevas e aí sufocaria chamas, e ninguém no Egito então conseguia acender o fogo para se iluminar. Por outro lado, lá na região de Gozem, como fala aqui, onde os hebreus moravam, o clima permaneceu limpo, eles tinham luz porque o sol continuou brilhando normalmente sobre eles. E à noite eles podiam então acender suas lâmpadas de azeite e fogueiras sem que nenhuma opressão atmosférica, vamos dizer assim, né, ou sobrenatural as apagasse. Então foi uma separação aí geográfica e milagrosa, clara, realizada por Deus. E aí, continuando os versículos 24 até o 26, a gente tem aí a questão do ultimato de Faraó, a última proposta de Faraó. Faraó cede um pouco mais e diz que as crianças e as mulheres podiam ir, mas veja só, ele exige que as ovelhas e os bois permaneçam no Egito como uma garantia de retorno para eles. Moisés então recusa isso categoricamente, afirmando que nem um único casco de animal será deixado, pois eles precisavam de rebanhos ali para o sacrifício do Senhor. Veja só, 2 observações aqui importantes nesses versículos aí que a gente está lendo. Por que é que Faraó queria reter esses rebanhos? Veja só, por alguns motivos de ordem econômica e também estratégica. A primeira deles é a garantia do retorno, como se fosse uma espécie de reféns econômicos. É que o gado era a maior riqueza da antiguidade ali e ninguém abandonaria então toda a sua riqueza para sempre no deserto. Se os rebanhos ficassem, o que acontece? Faraó tinha certeza absoluta de que os israelitas voltariam após os 3 dias de celebração para pegar os seus bens, então não iriam fugir, abre aspas, né, do Egito. E depois nós temos até a mesma questão, até, vamos dizer assim, estratégica mesmo, né, econômica, ali por quê? Porque existe ali a questão de que o Egito tinha acabado de perder quase todo o seu gado ali na praga da peste, a gente já viu Êxodo 9 ali. E aí o que acontece? Nesse aspecto, também tinha a questão do restante do granizo. E aí os rebanhos dos hebreus em Gozem, o que estavam? Eles estavam intactos. Faraó então queria reter aqueles animais para repovoar ali a pecuária e salvaguardar a economia do país para que ela reiniciasse, né, essa questão toda e pudesse fazer seu fluxo normal. Então era uma questão também estratégica e econômica. Bom, e depois nós temos a resposta inegociável de Moisés. Quando Moisés, né, responde, ele fala assim, além disso, no versículo 26, além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado, temos que escolher alguns deles para prestar cultos ao Senhor nosso Deus, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Ele estabelece, o que a gente está falando aqui? O princípio da consagração integral. No Antigo Egito, né, no Antigo Testamento, os bens materiais, os rebanhos, eles estavam ligados diretamente à capacidade de adorar.
como para realizar o sacrifício. Então, para nós hoje, isso ecoa, digamos assim, uma forte mordomia cristã e a teologia prática. Por quê? Porque Moisés nos ensina que não há como entregar o coração para Deus e reter recursos, o trabalho, a família, no Egito, abre aspas, né? A adoração, que é tudo da gente. Então, é importante a gente perceber essa lição em que Moisés estava irredutível, mas por essa questão dessa dedicação integral ao Senhor Deus. E aí nós temos nos versículos finais, do versículo 27 até o 29, o coração de Faraó, então ele se endurece novamente e ele proíbe o Moisés de voltar à sua presença, né? Sob ameaça de morte. Então ali a gente vai ver, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vi minha face, você morrerá. E Moisés, né, aí ainda dá a última cartada, será como você disse, Faraó, nunca mais verei a tua face. Olha só que coisa interessante, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem é que Êxodo 10, nós vamos ainda ter a continuidade aí com a última praga que está chegando aí, né? E aí a gente vai ter aí a questão do Êxodo 10 nos mostrando o perigo da soberba e das meias entregas. Faraó tenta negociar com Deus em duas ocasiões, deixando ali os filhos e depois deixando os bens, mas a liderança espiritual de Moisés demonstra que a verdadeira adoração, ela exige uma entrega real, uma entrega integral, seja na família, seja com os bens, e lembrando aqui que o futuro do povo pertence a quem? Exclusivamente ao Senhor, assim na minha vida, assim na sua vida também. E o desafio para nós hoje, baseado então em Êxodo 10, é que cada um de nós tenha essa coragem de Moisés, para não aceitar essas meias entregas que vem sempre, não, mas então isso, então aquilo você pode e tal. Não, na nossa vida espiritual a gente precisa fazer o quê? Identificar e render-se ao Senhor em qualquer área, seja em nossa família, seja em nossos bens, no trabalho ou nos nossos planos futuros, que eventualmente ainda estamos tentando reter ou negociar com o mundo, clamando para que o nosso coração não se endureça como o de Faraó, mas que seja totalmente iluminado pela verdade e inteiramente consagrado ao serviço de Deus. Espero que você tenha gostado da nossa reflexão breve de hoje, aqui no nosso café. Café com Jesus, um grande abraço, valeu, a paz!